Como eu falei, estamos de volta agora para falar sobre nutrição para as mulheres. Estou recebendo Carolina Cortez, nutricionista esportiva, né, Carol? Isso. Mas que é como um todo, é uma nutricionista geral, né? Não é só focada no esporte. Não, hoje eu trabalho super bem com a parte estética. Os caminhos da vida me levaram para isso, né? E com a parte funcional também. Então, inclusive com a parte pós-parto, né? Porque eu tenho uma experiência muito pessoal. Eu engravidei de gêmeos, engordei muito, 38 quilos. Nossa! Então, aí resolvi também focar nessa parte de pós-parto. Ajudar as mulheres aí. É bom até as mães. Tem muitas mulheres que eu percebo que tem medo de engravidar exatamente com esse medo, com esse pós. Sim, é muito comum, né? Porque mexe com todo o metabolismo, com a rotina. Então, às vezes, a pessoa tem uma certa disponibilidade para treino, né? E depois não tem mais. Quando é gêmeos, então, hein? Quando é gêmeos, então, o negócio é mais puxado. Carol, ontem foi o Dia da Mulher e a gente decidiu lhe convidar exatamente por isso. Porque a mulher é muito diferente do homem, né? A gente, no mês muda demais, dependendo da sua fase do mês, se está na TPM, se está menstruando, se está na ovulação. Tem também as idades que mudam essas necessidades. E como é que faz para saber exatamente o que é que deve ser ingerido durante cada fase, né? Vamos começar na adolescência, quando a mulher começa aí a despertar, tem uns que começam a engordar, né, nessa fase. É verdade. É importante dizer que, de uma forma geral, Ju, as mulheres, elas possuem um metabolismo mais lento que o dos homens. Então, assim, é porque os homens, eles têm mais testosterona, que é um hormônio relacionado à massa muscular. Então, é muito natural que ele tenha mais massa muscular que a mulher. E quanto mais massa muscular se tem, mais gordura se queima. Uhum. Então, realmente, a mulher ela tem um metabolismo naturalmente mais lento que o do homem. Isso faz parte da constituição, né? De uma forma geral, óbvio que existem exceções. Mas, então, acontece muito de chegar na adolescência, depois da menstruação, começar a ter mais forma, né? O corpo ele fica com as formas mais definidas, né? Às vezes uma cintura mais fina, um quadril mais arredondado. E aí isso otimiza também o ganho de peso. É também por uma questão hormonal e muitas vezes é muito pela questão hoje da sociedade como um todo, né? Na verdade é muito cultural, de sair para comer, né? Esses adolescentes, eles gostam muito de sair para comer. E fast food também, né? Exatamente. Essa é uma fase da vida que elas não estão tão preocupadas. Na verdade, eu vejo que essa geração agora, das meninas de 12, 13 anos, muito por causa, eu acho, que do advento das redes sociais, elas estão muito preocupadas com a imagem, sim. Agora, qual é o grande problema que eu acho muito válido a gente conversar aqui também? A questão da saúde mental. Existe hoje um crescimento muito grande dos transtornos psicológicos, bulimia, anorexia, não aceitação corporal, entendeu? Isso os pais precisam observar muito em casa, principalmente nas meninas, que são muito cobradas. Então, com relação à estética, né? Então, existe esse aumento de peso, é natural que exista, certo? Porque a mulher, ela está numa fase que está transformando o corpo, enfim. Mas é preciso estar atento a também as transformações psicológicas. Então, eu sempre recomendo que os pais observem, né? Fiquem muito atentos a essas transformações psicológicas também. Nada de muita pressão, que você tem que emagrecer, que mulher tem que ser magra, não é assim. A gente tem que sempre se aprimorar, mas aquela pessoa que tem uma tendência a ter um corpo mais, vamos dizer assim, como se falava antigamente, mais rechonchudo, entendeu? A gente só trabalha, né, uma alimentação saudável e tem que se amar, tem que amar o próprio corpo, óbvio, tem que procurar a saúde, mas tem que sempre amar o próprio corpo, né? Eu percebo muito assim, o cuidado dos pais deve começar desde a infância, já fazer com que a criança, ela já cresça dentro dessa rotina saudável. Sim. Não é? Porque aí naturalmente isso vai ser natural, né, mesmo para ela, e ela não vai ser um peso, não vai ser uma dieta, ela já cresceu com aquela educação alimentar, não vai precisar fazer a reeducação. Isso, e sabe qual é o grande problema? Forçar as crianças a comer. A partir do momento que a gente está forçando uma criança a comer, a gente começa a mudar todo o metabolismo dela, começa a mudar o nível de aceitação dela aos alimentos. Então existe um mecanismo que chama mecanismo de autorregulação. A gente passa a inibir a saciedade dela e colocar a comida dentro e não escutá-la, sabe? Então é fundamental a gente escutar a criança. Não quer, tudo bem, não come, mas não come agora, outra coisa não vai comer o almoço depois. E esse é um mecanismo de autorregulação. Talvez por isso, hoje em dia, se você colocar no Google, o que mais é buscado no Google, o que mais se busca no Google é sobre emagrecimento. Por quê? Porque no nosso tempo, né?
Criança ser saudável gordinha. era criança gorda. E pegue comida goela abaixo da criança, entendeu? Cara, vamos falar agora da TPM, né? Daquele inchaço, daquela coisa que tira, realmente causa dor de cabeça nas mulheres. E eu sei que a alimentação ajuda bastante. Sim, né? A mulher fica também louca por chocolate nesse período, né? O que acontece? O corpo ele fica querendo liberar dopamina e serotonina, que são neurotransmissores que relaxam, e o chocolate proporciona isso. Como não comer o chocolate, né? Primeiro você vai comer o chocolate 70%, que realmente vai aliviar os sintomas de TPM. Tem uma cápsula natural que chama óleo de prímula, é natural, que também alivia muito os sintomas da TPM. Muita água, porque no momento da TPM a pessoa fica muito inchada, né? É muito natural também. Então, sempre eu deixo de 2 a 3 litros de água livre por dia, tá? Para poder amenizar esse inchaço, otimizar a diurese, né? E alguns alimentos são fundamentais, como a banana, porque ela tem triptofano, que é um aminoácido que ajuda a pessoa a dar uma relaxada. E assim, sempre procurar usar os termogênicos naturais, tipo banana com canela, a canela é termogênica, então otimiza a queima de gordura. Um suco verde com gengibre, o gengibre é termogênico, otimiza a queima de gordura. Então é isso. Mas aí pode ir para o chocolate, eu sempre recomendo o chocolate no mínimo 70%, porque vai dar uma relaxada. E com moderação, né? Que aí não dá, vai dar Sempre problema lá na frente. É um quadradinho de 25 gramas todos os dias, durante 3, 4 dias, durante o período da menstruação ou da TPM. Aí a gente vai avançando, a gente falou da questão da mulher que engravida, do pós-parto, que também é preciso, né? Ter todo esse suporte para que retorne o corpo. E outra coisa que também causa muita dor de cabeça é a chegada da menopausa. Muita gente engorda bastante nessa época. É verdade. Muda a dieta também nessa época ou não? Não, é importante sempre trabalhar a questão da saciedade. Algumas mulheres relatam mais fome na menopausa, né? Mais sede por causa do calor também. Então, assim, procurar evitar consumir sucos em grande escala, né? Porque por causa da fibra do alimento. É muito comum também a mulher, depois da menopausa, ter intolerância à lactose. Então, assim, tirar os alimentos com lactose, principalmente o leite, certo? Mas, no geral, mantém a mesma coisa. Uma coisa muito importante que se fala hoje, né, que comer de 3 em 3 horas não é regra. Então, respeitar a fome. Se não está com fome agora, não precisa comer, sabe? Essa questão de comer de 3 em 3 horas hoje não mais. Principalmente para a mulher da menopausa que tem essa tendência a ganhar mais peso. Então, forçar-se a comer porque está na hora, isso não existe. O que você pode fazer é sempre tomar água para amenizar o edema que o próprio corpo passa a adquirir depois da menopausa. E na terceira idade, tem algum alimento que ajuda? Né? Porque aí muda as necessidades do corpo. Sim. E a gente vê cada vez mais as pessoas vivendo muitos e muitos mais anos, né? É Como verdade. É que fica? E diminui a fome, né, também nessa época? Diminui a fome porque a língua, ela é como se a pessoa fosse perdendo o paladar, entendeu? Por isso que existe uma grande quantidade de idosos que são loucos por doce, loucos por adoçante, porque eles precisam, às vezes, sentir o sabor do alimento. Então, em primeiro lugar, é óbvio que desde o início da vida a gente tem que evitar esses temperos completos, porque eles são eles têm ciclamato de sódio e sacarina sódica, que são duas substâncias que são altamente cancerígenas, né? E ajudam a aumentar a pressão por causa do sódio. Mas, assim, existem essas alterações de paladar, existe a questão da perda do colágeno na pele, entendeu? Que é por isso que muitas vezes a pele de uma velhinha é uma pele que você pega e ela não volta, né, na mesma hora. Então, eu sempre recomendo a suplementação de colágeno, até para a própria terceira idade já, na verdade, acima dos 60 anos eu continuo prescrevendo o colágeno. Bastante água, como eu falei desde o início. E procurar temperar bem os alimentos, mas com temperos naturais. Alho, cebola, tomilho, enfim, o que for natural, ervas finas, o que for natural entra. Evitar completamente esses temperos completos, que é a tendência normalmente do idoso, porque o tempero completo ele deixa o sabor mais apurado. E como ele está com o paladar um pouco mais assim, mascarado, então às vezes a tendência é ele ir para esse caminho. Então, consumindo alimentos que tenham temperos naturais, aí eles conseguem amenizar alguns problemas, tipo hipertensão, diabetes, e conseguem aceitar mais a comida. Eu digo que esses temperos naturais devem ser desde a infância, né? Porque já termina sendo o sabor normal para eles. Rotina, Não isso, precisa exatamente. mudar lá na frente. Isso, o ciclamato de sódio, tem estudos que falam que ele aumenta até 500 vezes o sabor de um alimento, né? Então, esses temperos, tempero tal, meu feijão, tempero tal, meu arroz, isso é um problema, porque gera uma retenção hídrica muito grande, gera aumento de pressão por causa do sódio. Então, não é recomendado, é sempre procurar comer o alimento, temperar com o alimento é a chave de tudo.
Ótimo, Carol, daria para passar o programa todo aqui conversando, Daria, mas nosso né? tempo é curto, já está acabando. Queria lhe agradecer e deixar o Viver Bem sempre assim, de portas abertas. Obrigada. Volte sempre, que adoro suas entrevistas. Eu que agradeço, para mim é sempre maravilhoso. Eu falo muito, mas eu adoro esse tema nutrição, vocês sabem disso, e é sempre um prazer, viu? Obrigada, Carol. Viver Bem de hoje fica por aqui, obrigada por sua audiência. Aproveitar para desejar um feliz Dia das Mulheres. Foi ontem, mas vale por hoje e vale por todos os dias, porque nós somos guerreiras e merecemos sim, não só um dia, mas todos os dias do ano em nossa homenagem. Beijo, próximo sábado a gente se encontra mais uma vez, 9 horas da manhã, aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.